Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre pasta térmica. Na verdade, sobre a dosagem da pasta térmica, que a maioria das pessoas, principalmente quem está começando na área de hardware, nunca sabe direito que quantidade de pasta térmica colocar. Daí coloca demais, quando vai colocar o dissipador vira aquela lambuzeira na placa-mãe, ou coloca muito pouco e acaba sofrendo com a questão temperatura. Então eu vou apresentar aqui uma dica para você praticar um pouquinho e descobrir qual que é a quantidade ideal de pasta térmica para um processador. E por que você vai ter que descobrir isso? Por que eu não posso te dizer, olha, coloca tanto em cima do processador? Porque você vendo pelo vídeo aqui, você vai imaginar uma coisa, daqui a pouco você não vai acertar a quantidade. Você vendo em um livro, você lendo sobre em um livro, também você não vai acertar. A única forma de você realmente chegar na quantidade ideal e adequada de pasta térmica para um processador é testando, é fazendo a tentativa e erro até você chegar na dosagem ideal. Eu estou aqui com uma placa-mãe de testes e eu aconselho que você faça isso também com uma placa que não esteja sendo utilizada. Se você vai fazer com a sua placa, com o seu processador, eu sugiro que você coloque um EVA na mesa para que você proteja a parte de trás da sua placa-mãe na hora que você for pressionar, como eu vou mostrar daqui a pouco, para não danificar nenhuma parte da placa. Eu tenho aqui uma seringa de pasta térmica, é uma seringa de pasta térmica bem simplesinha, bem comum. E eu vou aplicar um pouco nesse processador. Pessoal, uma dica extra aqui sobre pasta térmica. Se você tiver uma pasta térmica que é muito líquida, que é muito mole, você pode utilizar um secador de cabelo e jogar ar frio em cima dessa placa, ar na temperatura ambiente. E se você tiver uma pasta que é muito dura, você pode utilizar o secador de cabelo com ar quente para amolecer um pouco essa pasta antes da aplicação. Essa dica do secador ela vale também para os potinhos de pasta térmica. Se você pegar um potinho e ele estiver acumulando líquido na parte de cima da pasta, você pode utilizar o secador de cabelo para secar um pouco esse líquido, para amolecer a pasta utilizando ar quente ou para endurecer um pouquinho ela utilizando ar frio, jogando em cima diretamente no seu pote de pasta térmica. Bom, voltando aqui à nossa dica principal, como saber se essa quantidade de pasta térmica é a ideal. Esse procedimento que eu vou mostrar você vai precisar fazer umas 2, 3, talvez 4 vezes até você calibrar a mão, como eu costumo dizer. Depois, a partir desse momento, você já vai saber para as próximas aplicações qual quantidade de pasta colocar. Lembrando só que isso aqui é para pasta térmica que não é tão viscosa, tão dura. A pasta, quando ela é muito viscosa, quando ela tem uma consistência forte, você precisa aplicar ela com espátula e não simplesmente no centro do processador. Mas nesse caso aqui, eu uso um pedaço de acrílico para fazer a calibragem da mão, digamos assim. Pode ser um pedaço de vidro também, pode ser um pires, um copo, alguma coisa, mas é importante que seja 100% plana, não tenha nenhuma falha nessa superfície aqui. Eu escolhi um acrílico porque eu já tinha esse pedaço aí sobrando, ia para o lixo igual, e eu uso ele então para fazer esse tipo de demonstração. Depois que você aplica a pasta térmica, o que vai acontecer? Você vai aplicar o dissipador e ele vai fazer a pressão em cima do processador até que a pasta se espalhe por toda a superfície, correto? A gente vai simular isso com esse pedaço de acrílico. Eu vou largar aqui o pedaço de acrílico em cima, notem que ele já vai começar a espalhar a pasta térmica e agora eu preciso fazer pressão nesse acrílico de forma a ver como essa pasta térmica, essa quantidade vai se comportar quando eu colocar o dissipador da minha máquina. Percebam que ao pressionar esse acrílico contra o processador, eu vi a pasta se espalhando sobre ele, vendo como ela estava se comportando. Essa pressão, obviamente, ela não vai ser feita de forma uniforme pelo dissipador, então o comportamento que vai acontecer na pasta térmica ele vai ser muito semelhante ao que você viu aqui. Como você pode observar, a quantidade de pasta que eu apliquei aqui ela foi quase suficiente, faltou um pouquinho aqui nessa parte. Então eu poderia aplicar um pouquinho a mais para que ele cobrisse todo o processador e de forma mais centralizada também, porque a minha pasta se espalhou mais para um dos lados. E fazendo esse procedimento aqui umas 2, 3, talvez 4 vezes, você vai aprender a quantidade ideal de pasta térmica que deve ser aplicada em um processador para que não tenha o excesso a ponto de lambuzar toda a placa-mãe e que não seja muito pouca a ponto de impossibilitar a transferência térmica do processador para o dissipador.
Bom pessoal, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas, espero que seja útil o que foi apresentado aqui. Se você quiser avaliar o vídeo, sinta-se à vontade. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou até mesmo sugestão para nos enviar, deixa um comentário aqui logo abaixo desse vídeo. Valeu pessoal, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima oportunidade.